aí, pessoal, beleza? Então agora a gente está aqui dentro do Power BI. Eu quero mostrar para vocês como que a gente vai, de fato, aqui aprender a fazer o ranking dentro do Power BI. Isso aqui é uma dúvida bem frequente, tá? E a gente hoje vai resolver. Espero que você não se preocupe mais com isso. Então aqui a gente tem um modelinho, ó, que eu tenho uma fato, uma data e uma cliente. Tá? E o que eu quero fazer aqui é ordenar os meus clientes de uma forma ranqueada pela receita. E a receita vai estar sendo utilizada aqui pela fato. Beleza? Então, eu vou voltar para o meu relatório. Eu tenho aqui uma medida receita, tá? O sum do valor. Beleza? Simplinha. E eu tenho um cliente aqui. Então, ó, vou pegar o cliente, vou arrastar aqui para dentro do meu relatório. Esse cliente aqui da de cliente. Vou arrastar a receita também. Tá? Vou ranquear isso aqui. Né? Vou ordenar, melhor dizendo, pela receita. E eu tenho aqui uma lista, tá? Uma tabela, onde eu tenho aqui o meu cliente e as minhas receitas. Beleza, mas agora eu quero criar uma função no qual me mostre que o cliente 14 é o primeiro, o cliente 22 é o segundo e assim por diante. Tá? A gente tem aqui no Power BI uma função chamada rankX. Eu vou clicar com o botão direito aqui, em cima dessa caixinha de medidas chamada vídeo. Nova medida. E vou chamar essa aqui de ranking. Ranking. Tá bom. A função ranking, tá? Eu poderia colocar qualquer nome aqui. Pode ser qualquer nome. Tem gente que pensa que tem que botar o nome da função no título da medida porque eu coloco. Eu coloco só para ficar didático. Então, eu vou usar aqui a função chamada rankX. A gente tem dois ranks aqui, ó, rank aqui e rankX. A gente vai usar isso aqui, rankX, com x no final. Lembrando, toda função que termina em x no final, né, se termina, é óbvio que é no final, ela trabalha linha a linha. Tá? O que é isso? Ela trabalha no contexto de linha. Se você não sabe o que é isso, eu recomendo que você pause esse vídeo aqui agora. Procure no canal aqui, que a gente tem vários vídeos falando sobre contexto de linha, para você entender um pouco melhor como funciona ele. Tá? Então ela vai ranquear utilizando um contexto aqui dentro da tabela. Essa função rankX ela permite que a gente coloque 5 argumentos. Só que obrigatórios são somente uma tabela e uma expressão. Então eu tenho que passar uma tabela onde vai estar ali a fonte do que eu estou querendo ranquear e a expressão que é a conta, né, sobre o que a rankX vai de fato ranquear. Então, na verdade, eu quero aqui a tabela cliente, tá? Eu quero ranquear os meus clientes, vírgula, e a minha expressão é a receita. Então, eu boto aqui receita. Beleza. Fecha parênteses, ó, rankX cliente, então quer dizer, ele vai olhar a tabela cliente e vai ranquear pela receita. Vou dar um Enter. Ó, a função veio para cá, a função chamada qualquer nome, tá? E eu vou arrastar agora essa função para dentro, essa medida, perdão, para dentro da minha tabela aqui. Arrastei para dentro e esse erro aqui acontece direto com vocês. Pô, Vitor, o que aconteceu? Tá dando um erro aqui. Vamos lá. Tá voltando 1 para todo mundo. Todos os clientes estão ranqueados, né, na primeira posição, digamos assim. Isso que a função tá trazendo para a gente. Por que isso ocorre? A rankX, ela funciona linha a linha. Então ela vai vir aqui nessa primeira linha, vai ver que é o cliente 14. E aí ela vai na tabela. Qual tabela que ela vai? Na cliente. Tá? Só que, quando ela está olhando a linha do cliente 14, pelo contexto de filtro, a tabela cliente só tem o cliente 14. Então, é como se o cliente 14 fosse a primeira posição comparado com uma tabela onde só tem o cliente 14. Né? E isso acontece com todo mundo, porque nessa verificação de linha a linha, ela está olhando somente para aquela linha. Tá? Então, a forma no qual a gente vai resolver esse problema aqui é travando essa tabela de cliente. A gente tem que arrumar uma fórmula, uma função que trave essa tabela de cliente. Por quê? Eu quero que na linha 14, quando ele estiver na linha 14, do cliente 14, ele compare o cliente 14 com todos os clientes, e não só com o cliente 14. Tá? A gente tem uma função aqui chamada all, A-L-L. Eu vou colocar essa função antes do cliente, vou abrir o parênteses e vou fechar. É como se eu tivesse aqui encapsulado o cliente. Tá? Eu criei uma... Vou até apagar tudo aqui. Em vez, aqui estava escrito cliente. Eu vou botar all de cliente. Tá? Então, eu encapsulei a tabela cliente dentro da all. O que isso faz? Né? A função all é uma função que ela retorna todos os valores para a gente. Então, quando eu der Enter aqui, a rankX vai entrar em cada um desses clientes aqui e vai comparar com all de cliente. Então, ela vai comparar com uma lista de todos os clientes. E aí sim, quem teve a maior receita
vem com 1. Quem teve a menor receita aqui, nesse caso, veio 49. Tá? Então a gente tem aqui o nosso ranking bonitinho. E aí eu quero mostrar mais uma situação para vocês. Imaginem aqui, eu tenho a cidade desses clientes. Então eu vou arrastar a cidade para cá. Arrastei para o lado de fora, ele criou um outro visual. E eu vou selecionar aqui esse segmentador de dados. Então eu posso aqui escolher a minha cidade. Então eu vou escolher aqui a cidade de Macaé, por exemplo. Ou Contagem, vamos Contagem. Olha o que está acontecendo aqui. Eu apliquei um filtro, onde eu estou vendo somente os clientes que são de Contagem. Porém, essa nossa função, que a gente chamou de qualquer nome, que ela faz o ranking, ela está trazendo somente esses clientes, beleza? Só que o ranking está olhando para o todo. Né? O cliente 27, ó, ele é o 7º cliente aqui com maior receita. Mas eu queria clicar em Contagem e eu queria que aqui tivesse 1. Eu queria uma função, uma medida, que retornasse para mim qual é a posição do cliente 27 dentro dessa seleção que eu acabei de fazer. No Power BI é engraçado, porque a gente tem que ir falando. Eu, pelo menos, gosto de falar o que eu quero e aí tentar encontrar as funções que vão resolver essa questão. Tá? Como eu estou querendo uma seleção, né, eu quero aqui que esse ranking respeite uma seleção, então eu vou usar aqui uma função, eu vou vir aqui ó, nesse qualquer nome, vou copiar isso aqui, botão direito, nova medida, vou colar, vou botar aqui qualquer nome 2. Tá? E aqui eu estou usando a função all, quer dizer, eu estou trazendo toda a lista de clientes. Porém, existe uma função chamada all selected. Eu botei um Szinho, já veio aqui, ó. Vou só trocar. Tá? Em vez de all cliente, eu tenho aqui all selected cliente. O que essa all selected faz? Ao invés de olhar para todos os clientes, né, a tabela com todos os clientes, ela vai olhar para todos os clientes que estão selecionados. Tá? E nesse caso aqui, como a gente tem um segmentador, os clientes só estão selecionados quando o segmentador está ativo. Então, quando eu clico aqui em Contagem, essa seleção representa aqui todos esses clientes. Eu vou dar um Enter aqui. Vou jogar esse qualquer nome 2 para cá. Aqui. Então, eu criei 2 medidas. Tá? Uma, no qual ele compara aqui a receita do cliente de cada linha com o todo. Então, o cliente 27 ele é o meu 7º melhor cliente. Porém, dentro dessa seleção, ele é o meu melhor cliente, ele é o número 1. Então, aqui com essas duas funções aqui, né, com a função all e com a função all selected, consorciada com o RankX, a gente consegue brincar e entender aqui melhor como que funciona os contextos dentro do Power BI. Tá? Se você não conhece a função all, não conhece a função all selected, eu recomendo que você assista aqui nossa playlist Segundax. Tá? Toda segunda a gente traz vídeos novos aí, falando de diversas funções, para a gente aprender, né, e melhorar nosso jogo aqui dentro do Power BI. Beleza? Ó, eu quero deixar um alô aí para vocês, porque tem muita gente que assiste esses vídeos e não são inscritos ainda. Então, se você está assistindo, se esse conteúdo foi legal para você, foi pertinente, se inscreva no canal, que você ajuda bastante aqui, tá? O algoritmo entender e compartilhar aí o nosso conteúdo para cada vez mais pessoas. Beleza? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até mais, hein? Tchau, tchau!